E aí pessoal, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Que Deus abençoe aí grandemente a sua vida, te encha com a presença dEle, que o Senhor te conduza na vontade dEle. E eu quero passar aqui para compartilhar com você algo muito interessante. Ontem nós tivemos culto e o Senhor trouxe coisas tão boas, tão gostosas no meu coração. E eu quero falar um pouco sobre os projetos de Deus, sobre os planos, os propósitos de Deus. E ontem eu passei um tempo, à tarde, meditando sobre Gênesis, né? Gênesis foi um dos livros que eu mais li no começo da minha conversão. Eu me apegava muito em Gênesis, Provérbios, achava um pouco fácil ali de entender, e eu me apegava ali, fazia boas leituras. E ontem eu dei uma passeada em Gênesis de novo, e eu comecei a ser grandemente ministrado por Deus ali. E ontem eu tive também a oportunidade de ministrar um pouco disso no culto, de falar um pouco sobre essa questão. Mas eu quero falar uma coisa interessante. Gênesis, meus irmãos, leia, é muito bom. Ali tem muita coisa gostosa, muita coisa maravilhosa, muita coisa tremenda, coisa de Deus. E você pode ser grandemente abençoado. Leia a Bíblia, né? E eu estava vendo lá, irmãos, Gênesis tem um nome Gênesis, né? Porque está relacionado aos começos de Deus, né? Deus sempre fazendo os começos, os inícios de Deus ali. Você vê Deus começando a sua obra, né? Deus criando os céus e a terra, o começo de Deus na criação, Deus começando a humanidade, né? Ali através, na vida de Adão e Eva, e ali Deus dando início, começando ali o primeiro casamento, começando a primeira família. Você vê ali o começo, né? As primeiras civilizações, as primeiras cidades. Você vê ali a fé sendo inaugurada, né? Quando ali os primeiros vestígios de fé na vida dos homens. Você vê muita coisa ali acontecendo, são os começos de Deus, né? Deus começando ali. E é interessante, meus irmãos, porque você vai ler Gênesis ali, né? Ele começa, né? No princípio criou Deus os céus e a terra, e vai desencadeando ali tantas informações até chegar nos patriarcas e assim por diante. Mas você vai ver que durante toda essa história, você não vai ver em momento algum o escritor de Gênesis ou o próprio Deus ali mesmo, que inspira essa palavra, tentando provar para a humanidade, ou provar para nós a sua própria existência, né? Não é ali um documento científico, né, que tenta provar para nós a existência de Deus. Muito pelo contrário, você vai perceber que ali não é onde Deus quer provar nada para ninguém, né? É onde Deus simplesmente se revela para quem Ele quer, né? É onde Deus vem se revelando aos homens, né? Ao passo que a humanidade caminha, né? Décadas e séculos e milênios, assim por dizer, né? E Deus, Ele se revela, né? Deus não tem essa intenção de provar nada para ninguém, né? Você já viu aquela pessoa que tenta o tempo todo provar alguma coisa para o outro, né? E eu entendo que essa tentativa da gente ficar tentando provar uma coisa é uma coisa insegura, né? A gente é inseguro. Quando a pessoa ela tem convicção da sua identidade, da sua personalidade, do seu valor, ela meio que se desapega disso, e ela não tem mais essa intenção de querer provar nada para ninguém. E Deus, ele é assim, né? Ele prova não para mostrar para o homem alguma coisa, para provar, não. Na verdade, os benefícios de quando Deus se revela, Deus não é beneficiado em momento algum por isso, em se revelar a nós. Embora Ele será adorado, mas a nossa adoração não traz nenhum benefício a Deus. E na verdade, quando Deus se revela, os beneficiados somos nós que recebemos dessa grande revelação que vem do céu. E você vai ver que Deus não tem essa preocupação de, sabe, não, porque eu estou ferido, eu preciso mostrar. Não, Ele simplesmente se revela, né? Ele vem se revelando. Você vê que Ele não só apenas faz Adão e Eva, mas Ele se revela a eles, né? Você vai ver muita coisa legal. Só que você lembra de eu estar falando aqui agora há pouco, nesse momento, que Gênesis é o livro dos começos, é o livro dos começos de Deus? Amém, né? Gênesis é o livro dos começos, onde Deus sempre está começando coisas novas, coisas grandes. Deus é um Deus de grandes começos, isso é fantástico. Grandes começos. E quando eu falo grandes começos, eu não estou falando da extravagância das coisas, mas estou falando do significado das coisas, né? E todas as vezes, meus irmãos, que Deus ia começar algo na Bíblia, todas as vezes que Deus queria dar início a um grande projeto, antes disso, Ele se revelava a alguém. O Senhor se revelava a essa pessoa. Como eu falei, Deus não só fez Adão e Eva, mas se revelou a eles em seu relacionamento.
E ali, se revelando a eles, surge o primeiro casamento, a primeira família. Nós vemos ali o Senhor se revelando, por exemplo, Deus agora ele quer ter para si um povo, né, uma nação. E antes disso ele se revela a Abraão. Nós vemos ali o Senhor querendo libertar o seu povo, mas antes disso, o povo de Deus estava ali escravizado 400 anos no Egito, né? E Deus quer libertar aquele povo, mas antes disso, ele se revela a Moisés, né? E os começos de Deus são assim. Deus quer sempre começar coisas novas, né, nas nossas vidas, coisas novas na nossa história, e coisas que venham, meus irmãos, acima de tudo, glorificar o nome dEle, onde Deus seja engrandecido, entronizado em todos esses acontecimentos fantásticos das nossas vidas. Deus tem uma obra muito grande para fazer na vida dos seus filhos, na vida do seu povo, e Ele será glorificado nisso. Mas antes de tudo isso, o Senhor ele vem se revelando. Nós não podemos caminhar e dar sequência a grandes projetos de Deus sem a revelação de Deus para nós, né? É muito ruim você estar vivendo algo sem a direção de Deus, sem a compreensão de Deus, sem ter realmente convicções do que Deus realmente tem para você. É interessante porque na medida que Deus se revela ao homem, Deus também revela os seus propósitos ao homem. Então, uma pessoa que realmente ela diz que tem a revelação de Deus, que tem o conhecimento de Deus, que conhece a Deus, automaticamente ela conhece os propósitos de Deus, a vontade de Deus, e ela está enganjada nesses propósitos. Ela realmente recebe um comissionamento divino, ela tem agora um propósito de vida, né, que visa realmente chegar em algum lugar e o nome de Deus seja glorificado. Sabe? E eu quero dizer uma coisa para você: Deus quer começar coisas na sua vida. Nós devemos estar muito mais atentos no momento a buscar da revelação de Deus. Deus se revelando ao homem. E é interessante, meus irmãos, porque todas as vezes que Deus se revelava, Ele revelava também a sua graça divina, né? E nós vemos Deus se revelando a Adão, mesmo que Adão ainda não havia pecado, mas havia graça ali, realmente demonstrado no privilégio do homem de ser participante da natureza divina, de ser aquele que portaria a imagem e semelhança de Deus dentre toda a criação. Nós vemos, por exemplo, ali quando Adão cai, né, e o Senhor chama ele novamente e diz: Adão, onde você está? Nós vemos a graça de Deus indo em busca do pecador. Nós vemos ali, né, em Uz dos Caldeus, quando o Senhor vai até Abraão, e ali o Senhor, sabe, unicamente pela graça, ele chama Abraão. Há quem pensa que havia alguma qualidade, né? Uma certa vez vi alguém dizer que Abraão foi chamado por Deus porque tinha uma mentalidade diferente. E se fosse assim, isso perderia completamente o sentido do chamado de Deus, porque a Bíblia diz que do princípio ao fim é unicamente pela fé, pela graça de Deus. Abraão, ele foi chamado por Deus pelo favor imerecido de Deus, e nós vemos ali Deus se revelando a ele num derramamento de graça abundante sobre a vida dele. Sabe, meus irmãos, nós vemos ali Moisés, estava ali, né, na encosta do monte ali, apacentando as ovelhas do sogro. Moisés que tinha um homicídio nas costas e tudo mais, um passado assim um pouco decepcionante, né? E de repente o Senhor se revela a ele numa sarça. O Senhor se revela a ele, chama aquele homem agora para ser libertador do povo de Deus, e o Senhor vem se revelando a nós, né? E o Senhor vem se revelando, continua se revelando e fazendo novas coisas todos os dias. Hoje tem um novo de Deus, uma nova obra, o Senhor se revela e Ele quer se revelar aos homens. É interessante porque agora nós vivemos em um patamar diferente, né? Porque antigamente, né, eles tinham essas revelações e nós olhamos para isso como algo extraordinário. Certamente nós não vamos ver, provavelmente nós não vamos ver Deus se apresentando a nós numa sarça, nós não vamos ver como acontecia, né, no período veterotestamentário, mas hoje o Senhor se revela a nós e a sua glória de maneira muito mais perfeita. A palavra de Deus fala lá em Hebreus que o Senhor, havendo antigamente falado aos pais hebreus de muitas formas, né, em muitas ocasiões pelos profetas, mas agora Ele falou mediante o seu Filho, quem constitui o herdeiro de tudo, que é o esplendor da sua glória e a expressão exata do seu ser. Está lá em Hebreus capítulo 1, verso 1, né? E agora o Senhor se revela a nós para dar início a uma grande obra através da pessoa do seu Filho amado Jesus Cristo.
Quando nós olhamos para a pessoa de Cristo, nós recebemos dessa revelação definitiva de quem Deus é. Não é agora mais um vulto dessa revelação, mas uma revelação exata, plena, que nos impulsiona, que nos aviva, que nos coloca na direção certa, meus irmãos. Deus está sempre começando coisas novas, e a coisa que eu quero te perguntar aqui é o seguinte: o que é que Deus está querendo começar na sua vida? O que é que Deus está querendo realmente projetar no seu coração? Sabe, Deus quer se revelar a você e você precisa que Ele se revele a você, mas você só vai encontrar essa revelação que vai ser suficiente para a sua vida na pessoa de Cristo Jesus. Olha para Cristo, olha para o Senhor Jesus. Sabe, eu costumo dizer que as pessoas que tiram os olhos de Cristo certamente também perderão de vista os propósitos pelos quais elas existem. Nós olhamos para o Senhor. Sempre quando você vê o desânimo, a descrença tomar conta dos nossos corações, você pode ter certeza que nós estamos tirando os olhos de Cristo, que é a revelação de Deus, que é o meio pelo qual Deus se revela a nós para dar início e sustentar os grandes projetos de Deus na nossa vida. Meu irmão, o grande desafio para nós é esse: mantenhamos os nossos olhos naquele que realmente nos sustenta, que nos direciona, que é o Senhor Jesus. Eu quero dizer algo para você, sabe, que Deus abençoe grandemente sua vida, que fortaleça grandemente seu coração, para a glória dele. Deus é bom. Vamos abraçar a causa do Evangelho, vamos realmente falar das coisas de Deus para as pessoas, vamos realmente falar do Senhor Jesus, vamos compartilhar da alegria da salvação, vamos viver coisas grandes para a glória de Deus. Em nome de Jesus, que Deus abençoe sua vida, sabe, que muita graça, muito amor, muita paz transborde do seu coração. Em nome de Jesus e até a próxima. Tchau, tchau.